A estrada era escura e desolada. O vento gelado cortava a pele como lâminas invisíveis, enquanto um casal cavalgava em silêncio. O homem segurava as rédeas com firmeza, atento a cada sombra. A mulher, agarrada à sua cintura, olhava ao redor, com olhos arregalados, sentindo um frio que não vinha apenas da noite. A floresta à beira do caminho parecia observá-los. Galhos retorcidos se erguiam como dedos esqueléticos, prontos para agarrá-los a qualquer momento. O silêncio era absoluto, e isso era o mais assustador. Então, algo se moveu. Foi rápido, um vulto entre as árvores. O cavalo do homem empinou, relinchando em pânico. O casal parou. O homem apertou o punho da espada. Sua respiração ficou pesada. Ele sabia que não estavam sozinhos. Um barulho, pequeno mas nítido. E então eles surgiram, saindo das sombras como espectros, seres encurvados de pele suja e olhar faminto. Seus olhos refletiam a luz da lua com um brilho animalesco. Suas bocas estavam sujas, seus corpos cobertos de farrapos. Mas não era isso que os tornava aterrorizantes. Era a forma como se moviam, rápidos, ágeis como predadores à espreita. O homem puxou a espada, tentando proteger a esposa. Mas antes que pudesse reagir, ela foi arrancada da cela. O grito dela ecoou na escuridão, mas foi logo abafado pelos monstros que a arrastaram para o chão. O homem tentou descer do cavalo, mas congelou. Seus olhos se arregalaram em puro horror. Eles não a estavam apenas matando, estavam devorando-a. Viva! Os dentes afundavam na carne como se fossem lobos famintos. As mãos rasgavam sua pele com violência, arrancando pedaços enquanto ela ainda se debatia. Seu rosto se contorcia em dor, os olhos pediam ajuda, mas não havia mais nada a ser feito. O homem sentiu as pernas falharem. O ar parecia desaparecer de seus pulmões. A espada escorregou de seus dedos suados. Então um dos seres ergueu a cabeça. Seus dentes estavam cobertos de sangue fresco. Ele olhou diretamente para o homem e sorriu. O sobrevivente não pensou duas vezes. Virou o cavalo e fugiu. Ele cavalgou sem rumo, sem olhar para trás. Cada batida do coração parecia prestes a estourar seu peito. Cada sombra ao redor parecia pronta para saltar sobre ele. Quando finalmente encontrou um grupo de viajantes, mal conseguia falar. Ofegante, com os olhos arregalados, tentou contar o que viu, mas sua boca se recusava a formar palavras. Então, com a voz falhando, ele apenas conseguiu sussurrar. Eles não eram humanos. A história que estou prestes a contar não começa com aquele ataque brutal na estrada. Ela começou muito antes, em um tempo onde a Escócia era terra de superstição e violência. O século XVI foi uma era sombria. Vilarejos isolados, crenças enraizadas no medo e na ignorância. Qualquer coisa que fugisse do normal era rapidamente chamada de obra do diabo. Era um mundo sem piedade, onde sobreviver era mais importante do que viver. Foi nesse cenário que nasceu Alexander Sawney Bean. Filho de camponeses trabalhadores, Sawney cresceu em uma pequena comunidade agrícola próxima a Edimburgo. Seu pai era um homem honesto, que acreditava no suor do próprio rosto. Mas o filho não via valor algum naquele tipo de vida. Trabalho duro, humildade, respeito. Tudo isso lhe causava desgosto. Ele queria mais, mas não queria conquistar nada pelo esforço. Seu desprezo pelo trabalho logo se tornou um problema. Enquanto outros jovens seguiam os passos dos pais, ele vagava sem rumo, desperdiçando a juventude entre pequenos furtos e confusões. Seu pai, envergonhado, tentava trazê-lo de volta ao caminho certo, castigando-o, forçando-o a trabalhar. Mas era tarde demais. Sawney não queria obediência, queria liberdade. E essa liberdade viria através de uma mulher. Seu nome era Agnes Douglas, uma mulher temida por muitos. A voz nas ruas dizia que ela praticava artes ocultas, que falava com forças que não pertenciam a este mundo. Sawney não se importava. Ele estava fascinado. Havia algo nela que o prendia, talvez a maneira como ria do medo dos outros, ou como seus olhos pareciam sempre esconder segredos. Mas a vila não compartilhava dessa admiração. Logo, a comunidade começou a se mobilizar.
Acreditavam que Agnes era uma bruxa e deveria ser julgada. E julgamentos naquela época terminavam de um único jeito, com fogo e cinzas. Mas Alexander Sonny Bean não permitiria que tocassem nela. Na calada da noite, os dois fugiram juntos. Sem um destino, sem dinheiro, sem nada além da promessa de que o mundo agora era deles. O problema era como sobreviver nesse novo mundo. A fome logo chegou. No início, tentaram mendigar. Depois, passaram a roubar. Mas não demorou para perceberem que a forma mais eficiente de conseguir comida e dinheiro era se livrar completamente do problema. A primeira vítima foi um mercador solitário na estrada. Sonny segurou o homem, enquanto Agnes cortava sua garganta. O sangue quente escorreu pelos dedos dele. Algo dentro dele acendeu naquele momento. Eles não estavam mais apenas roubando para sobreviver. Eles estavam gostando disso. Os corpos eram jogados em rios, enterrados em vales. Mas logo uma nova necessidade surgiu. Algo que começou como um pensamento distante, mas que crescia a cada dia. E numa noite fria, com nada além de um cadáver, aos pés, Agnes sugeriu pela primeira vez que comessem carne humana. Sonny hesitou por um instante, depois aceitou. E naquela noite, a fome deles se transformou em algo mais profundo. Eles não precisavam mais de aldeias, não precisavam mais de ninguém, apenas um ao outro e carne. Mas estavam apenas começando. A estrada nunca mais foi a mesma para Sonny Bean e Agnes. Cada viajante solitário, cada comerciante incauto, cada nobre distraído, todos se tornaram presas. O casal vagava sem destino, emboscando quem tivesse o azar de cruzar seus caminhos. Mas logo perceberam que precisavam de um lugar fixo. Não poderiam continuar fugindo para sempre. O risco de serem descobertos aumentava a cada nova morte. Foi então que encontraram a caverna. Ela estava escondida entre as rochas, na costa selvagem de South Asher. Uma entrada estreita, discreta, protegida pelas marés. Durante o dia, a água bloqueava qualquer acesso. À noite, o caminho se abria para aqueles que soubessem onde procurar. Era o esconderijo perfeito. Ali, longe dos olhos do mundo, eles começaram a construir algo terrível. No início, era apenas o casal. Mas logo vieram os filhos. E então, os filhos tiveram filhos, e a família cresceu. Não havia regras ali dentro. Não havia leis nem moralidade. Apenas um único princípio: sobreviver a qualquer custo. Os filhos nasciam e cresciam sem conhecer outra realidade. Eles não falavam com estranhos, não viam outras pessoas. Eram educados na violência, criados no sangue, alimentados com carne humana, e quando chegou o momento, fizeram o que haviam aprendido com os pais. Atacavam, matavam, comiam, a cada nova geração. Os laços entre eles se tornavam mais distorcidos. O incesto era inevitável. A consanguinidade criava crianças deformadas, pálidas, de olhos vazios e mentes quebradas. Criaturas que jamais conheceram a luz do sol. E a caverna, antes vazia, se tornou um verdadeiro antro de horrores. Ossos se acumulavam nos cantos. O cheiro de carne podre impregnava o ar. O mar levava os restos das vítimas, espalhando boatos pelas aldeias vizinhas. Mas ninguém sabia a verdade. Não ainda. Eles eram invisíveis, fantasmas das estradas, predadores noturnos, e assim passaram os anos. E então, as lendas começaram. No início, os desaparecimentos eram ignorados. Um viajante perdido aqui, um mercador que nunca voltava. As estradas eram perigosas e a Escócia do século XVI não perdoava os fracos. Mas logo, os números começaram a subir rápido demais. Caravanas inteiras desapareciam. Homens armados partiam em grupos e nunca mais voltavam. Famílias sumiam sem deixar vestígios. As aldeias próximas começaram a se perguntar onde estavam os corpos, e então eles começaram a aparecer, não enterrados, não abandonados à mercê dos corvos, mas desfigurados, membros arrancados, ossos limpos até a última fibra de carne, rostos sem olhos. E não era apenas isso. Os restos eram encontrados em lugares impossíveis. Às margens dos rios, pendurados em árvores, espalhados pelos rochedos, como se alguma força macabra
brincasse com suas vítimas antes de descartá-las. Foi aí que os boatos começaram. Demônios da floresta, criaturas da noite. Algo nos observa, esperando a hora certa. As aldeias tremeram, as estradas esvaziaram. O medo tomou conta da região, mas para a família Bean, isso só tornou a caça mais emocionante. O horror na caverna crescia a cada nova vítima. O que antes era apenas um casal, agora era uma tribo inteira de assassinos, vivendo na escuridão, sem qualquer noção de humanidade. As gerações nasciam e cresciam sem nunca ter visto outra pessoa, além daquelas que devoravam. Crianças que não sabiam falar, apenas grunhir e rosnar. Criaturas deformadas pela consanguinidade, com corpos torcidos e mentes corrompidas. E quando a fome chegava, nada podia detê-los. Surgiam da escuridão como feras selvagens, com olhos brilhando na penumbra. Atacavam em grupos, cercando suas vítimas, cortando qualquer chance de fuga. Se alguém resistia, os Bean arrancavam suas línguas antes de matá-los. Se alguém chorava, os Bean riam enquanto rasgavam sua pele. Se alguém implorava por misericórdia, ninguém ouvia. Os gritos ecoavam pela floresta, morrendo no vazio da noite. E enquanto as aldeias dormiam, a caverna se transformava em um matadouro. A pilha de corpos crescia. O cheiro de morte impregnava as pedras. Dentro da caverna, a cena era além da compreensão humana. O chão estava encharcado de sangue seco, formando poças negras no escuro. Ossos empilhavam-se como lenha, alguns quebrados, outros ainda com pedaços de carne pendurados. Cabeças sem olhos decoravam os cantos, seus rostos congelados em expressões de horror. Mas para os Bean, aquilo era um lar. Eles dançavam ao redor dos restos mortais, cantavam em vozes roucas e distorcidas, e quando a fome voltava, eles devoravam o que restava dos mortos, sem pressa, sem piedade. A carne era cozida sobre fogueiras improvisadas, ou comida crua, arrancada diretamente dos ossos. O sangue era lambido, dos dedos como um vinho fino saboreado após um banquete. Eles não eram mais humanos. E agora, ninguém podia detê-los. Mas o mundo exterior não ficaria cego para sempre. Na aldeia mais próxima, os desaparecimentos já não podiam mais ser ignorados. As famílias temiam, mas o horror estava longe de acabar, porque antes que a vingança pudesse ser feita, o sangue ainda precisava ser derramado, e nas profundezas da caverna, os Bean aguardavam. O destino sempre cobra seu preço, e naquela noite, a morte escolheria um lado. Os Bean já haviam caçado muitas vezes, mas nunca imaginavam que uma presa lutaria de volta. Era tarde. O céu estava sem lua. A floresta era um túmulo silencioso. Um casal de comerciantes atravessava a estrada deserta. Ignoravam os avisos. Não acreditavam em lendas. O homem conduzia o cavalo, atento ao caminho. A mulher segurava sua bolsa contra o peito. O silêncio os envolvia. Até que, de repente, algo se moveu na escuridão. Eles não tiveram tempo de reagir. Criaturas surgiram das sombras. Olhos selvagens, mãos sujas de sangue, dentes afiados. Eles derrubaram a mulher do cavalo. Arrastaram-na pelo chão. Ela gritou, se debateu, mas era tarde. Eles a morderam. Rasgaram sua pele com as unhas. O marido assistiu, congelado. O horror diante de seus olhos era indescritível. O que ele via, mas não eram humanos, e então algo despertou dentro dele. Com um grito, ele sacou sua espada e atacou. O aço brilhou na noite. Ele cortou uma garganta, rasgou um braço. O sangue dos canibais jorrou no chão. Mas eram muitos, muitos demais. Os Bean o cercaram prontos para esmagá-lo. E foi então que ele fez a única coisa que poderia salvá-lo. Ele correu, os pés golpearam a terra enlameada. O ar gelado queimava seus pulmões. Atrás dele, os monstros vinham como lobos famintos. O desespero o impulsionava. Ele não podia morrer ali. Então, à frente, ele viu luzes. Um grupo de viajantes se aproximava pela estrada. Pessoas, armas, salvação. Ele gritou com todas as forças. Ajuda! Pelo amor de Deus, ajuda! Os viajantes se viraram. Viram a coisa que vinha atrás dele. E naquele instante, os Bean souberam que haviam cometido um erro.
Com tochas e espadas, os viajantes correram para ajudar. Os canibais hesitaram. A oportunidade havia passado. Eles recuaram, desapareceram na noite, mas era tarde demais. O sobrevivente, coberto de sangue, sabia o que havia visto. E ele não descansaria até que o mundo inteiro soubesse também. Na manhã seguinte, o castelo de Edimburgo recebeu um visitante inesperado, um homem ferido. Seu rosto marcado pelo horror. Ele exigia uma audiência com o rei. E quando Jacó VI da Escócia ouviu seu relato, o silêncio tomou conta da sala. O rei não acreditava em monstros, mas algo naquela história era real demais para ser ignorado. Ele não hesitou. Com um só comando, a caçada começou. 400 soldados, cães farejadores, os melhores rastreadores do reino. Todos marcharam rumo ao desconhecido. As pegadas levaram à costa. A cada passo, o cheiro de morte aumentava. Os cães ficaram inquietos, rosnavam, latiam para a frente. Algo os esperava adiante. E então, eles chegaram. Diante deles, uma fenda na rocha, escura, profunda. O vento soprava de dentro, carregando um fedor impossível de descrever, e um pensamento cruzou a mente de todos ali. Essa não é uma caverna qualquer. Essa é a boca do inferno. Mas o rei queria respostas, e eles estavam prestes a entrar. O cheiro foi o primeiro golpe. Um fedor podre, espesso, impossível de suportar. Os soldados hesitaram diante da entrada da caverna. Nenhum deles queria ser o primeiro a atravessar aquele limiar. Mas o dever falava mais alto. Com tochas erguidas, espadas desembainhadas e os cães rosnando, eles avançaram para dentro da escuridão. O som dos passos ecoava nas paredes de pedra. O chão era úmido, pegajoso. E então eles viram, o primeiro osso, depois outro. E então, centenas deles. Caveiras amontoadas, crânios rachados, corpos sem membros espalhados por todos os lados. O sangue seco endurecia no chão. O cheiro de carne podre impregnava o ar. A caverna era um cemitério, mas não um cemitério comum. Porque ali os mortos não eram enterrados. Ali, os corpos eram devorados. Os soldados lutaram contra a náusea. Alguns não conseguiram e vomitaram no chão. Mas não havia tempo para horror, porque algo se mexeu nas sombras. Os cães começaram a latir, agitados. Eles sentiram primeiro, e então os olhos surgiram, brilhando no escuro. Múltiplos pares de olhos refletindo a luz das tochas. E foi aí que os soldados os viram pela primeira vez. Os Bin eram muitos. Homens, mulheres, crianças. Todos deformados, selvagens, grotescos, filhos do incesto. Criaturas que nunca haviam visto a luz do sol. Eles estavam nus, cobertos de sujeira e sangue seco. Seus dentes eram pontiagudos, seus corpos retorcidos por gerações de pecados. E então, sem aviso, eles atacaram. O inferno se abriu dentro daquela caverna. Gritos, ferro contra carne. Os soldados tentaram manter a formação, mas os canibais vinham como feras. Eles mordiam, rasgavam, arranhavam como animais, gritando sons que não eram palavras. Um soldado caiu no chão. Eles pularam sobre ele e começaram a arrancar sua pele com as unhas. Outro foi puxado para dentro das sombras. Seu grito morreu antes que pudessem salvá-lo. A luta foi brutal. Sangue contra sangue. Mas os Bin não tinham armas e os soldados tinham ordens diretas. Matem todos! O massacre começou. Os Bin caíram um a um, mas não fugiram. Não pediram clemência. Não gritaram de dor. Eles apenas rosnaram e continuaram lutando, até que o último deles caiu. E então, o silêncio, a respiração pesada dos soldados, o gotejar do sangue nas pedras e o som do mar ao longe. O capitão olhou ao redor, analisando os corpos. E então, percebeu. Eles estavam errados, porque havia um que ainda não havia sido encontrado. Alexander Sonny Bin. O rei queria que ele fosse capturado, vivo, mas naquele momento ninguém sabia onde ele estava. O silêncio da caverna era esmagador, o ar pesado. Os soldados, ainda recuperando o fôlego, percebiam a gravidade do que haviam acabado de enfrentar. Mas algo estava errado. Sonny Bin
não estava entre os mortos. O líder ainda estava lá fora. O capitão ergueu a tocha, lançando sombras nas paredes de pedra. Os olhos atentos dos soldados varriam cada canto da caverna. E então, um som, um ruído baixo, uma respiração pesada vinda da escuridão. E de repente, ele surgiu. Alexander Sonny Bean, velho, mas ainda forte. Seus olhos eram fendas vazias de humanidade. Seu corpo, coberto de cicatrizes e sangue seco. Ele não tentou fugir. Ele apenas sorriu e depois avançou. Mas foi em vão. Os soldados o derrubaram ao chão. Correntes foram presas em seus pulsos e tornozelos. Ele não gritou, não implorou, não resistiu. Apenas riu, uma risada seca, cruel. Ele foi arrastado para fora da caverna. Os restos de sua família foram queimados ali mesmo, enquanto o fogo consumia décadas de horror. Mas a lenda de Sonny Bean estava longe de acabar. Ele foi levado até Edimburgo e, diante do rei, não demonstrou um único sinal de arrependimento. Nenhuma palavra, nenhuma súplica. O julgamento foi breve e a sentença brutal. Todos os homens da família foram desmembrados vivos, seus membros arrancados um a um, enquanto o sangue encharcava a terra. As mulheres e crianças foram queimadas vivas em praça pública. Sonny Bean, ele assistiu tudo, sem piscar, sem demonstrar dor, sem qualquer emoção, até o momento final, quando já sem forças, ele ergueu a cabeça e sorriu. E então, falou. Sua voz rouca ecoou pela praça. Isso não acabou, e nunca acabará. E então, a lâmina caiu, e sua cabeça rolou pelo chão. Alguns dizem que nem todos os Bean foram capturados, que alguns escaparam para as montanhas, que nas cavernas mais profundas, onde a luz nunca toca, olhos famintos ainda espreitam, esperando, observando e um dia, talvez, voltando para terminar o que começaram.